Fala galera, vamos lá para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST 2024, questão número 82 de Física. E eu achei essa questão o máximo, pessoal. Eu sou engenheiro eletricista, acho o máximo quando eles tentam trazer esse lado prático para a prova, né? Então ele fala assim: a foto a seguir mostra um circuito com três resistores, R1, R2 e R3, conectados em uma protoboard, uma base de contatos. Nesse tipo de placa, os cinco furos de uma mesma linha, indicados pelos retângulos amarelos, estão em curto, formando os nós do circuito. Então, o que ele está dizendo, pessoal, é que esses cinco furos aqui, eles estão conectados internamente. Então, ligo esse furo nesse furo, esse furo nesse, esse furo no outro. Então, isso quer dizer que esses cinco furos formam, na verdade, um nó, um único ponto do circuito. Esses cinco furos formam um único ponto do circuito. E esses cinco furos formam um único ponto do circuito. Os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte contínua de 5 volts. Então, ele pegou e ligou. Isso aqui é uma bateria de 5 volts. Se R1 igual a 150 kΩ, R2 igual a R3 igual a 100 kΩ, a corrente elétrica que passa pelo resistor 1 será de quanto? Então, vamos lá. Ele diz que os furos aqui estão curto-circuitados, tá? Os cabos estão conectados a uma bateria de 5 volts, e ele disse os valores das resistências, 150K, R1, e R2 e R3, 100. Então, repara que R2 e R3 são essas duas, tá? E aqui R1 é coisa. Parece igual, mas se você olhar direitinho, as cores aqui não são iguais, né? As cores aqui não são iguais. Aqui está marrom, preto, amarelo, e aqui está marrom, verde e amarelo. Exatamente essa linha verde é que está dizendo que essa aqui é de 150 e essa aqui é de 100K. Beleza? Bom, então vamos lá ver como é que a gente consegue achar a corrente elétrica que está passando pelo resistor R1, que é esse que está aqui. Bora lá. Para a gente fazer isso, é o seguinte, vamos fazer aqui os resistores. Então, eu botei aqui o R3 e o R2 e o R1 para o lado. Repara que ele disse que essas linhas amarelas, elas estão em uma linha só, elas estão em curto. Então, repara que o resistor R1 está ligado a essa linha da direita e está ligado a essa linha da esquerda. O resistor R2 está ligado à linha da direita e à linha da esquerda. O resistor R3 ligado à linha da direita e à linha da esquerda. E a fonte de alimentação de 5 volts está ligada à linha lá do outro lado com a linha do lado de cá, desse jeito. Então, pessoal, lógico que seria muito mais simples se ele tivesse dado isso aqui direto, né? E ao invés de ser isso. Mas é legal levar essa coisa para o lado prático. Então, a gente tem aqui o nosso circuito, de fato, é esse circuito aqui. Bom, como ele está falando de corrente, e a gente vai ter que ver aí como é que nós vamos achar essa corrente, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro identificar aqui os nós que têm o mesmo potencial, os nós que têm o mesmo nome. Lembrar que enquanto eu estou no mesmo fio, o potencial é mesmo. Então, o potencial aqui eu estou chamando de A, VA. Repara que aqui continua sendo A. Aí a corrente elétrica vai passar para o resistor 1, vai dissipar aqui, vai passar a ser um potencial B. Repara que tudo aqui é o mesmo fio, então é B lá em cima e é B aqui embaixo também. Tá bem? Então, enquanto é o mesmo fio, o mesmo potencial. Passou pelo resistor 3, mudou de potencial. Passou pelo resistor 2, mudou de potencial. Então, aqui muda, mas aqui é o mesmo fio, é o mesmo potencial, mesmo potencial. Então, a primeira coisa é identificar os pontos que têm o mesmo potencial. Para quê, professor? Isso vai me ajudar a identificar quem é que está em paralelo com quem é que está em série com quem. Tá? Depois, meninos, como eu vou precisar, inclusive, de calcular a corrente, vamos pensar assim, ó, que eu tenho a corrente total, aqui eu tenho a corrente total, aqui também faz a curva, mas não divide, corrente total. Então, a corrente que passa pelo resistor 1 é a corrente total, que vai para cá. Quando chega aqui, essa corrente total divide. Vai uma parte para o 2 e vai uma parte para o 3, que eu chamei aqui de 2 e 3. Repara que depois dessas duas correntes que se dividiram aqui, né, elas se juntam novamente, formando novamente o I total. Lembra, pessoal, corrente elétrica é a carga elétrica que está passando por ali.
Quando ela passa no resistor, ela muda a energia que ela transporta, mas a quantidade de carga que está passando não muda. Então, as cargas se dividem aqui, mas voltam a se juntar. Então, a corrente lá na saída é a mesma corrente aqui nessa entrada, IT, tá bom? E aí você vai ter a corrente total retornando aqui para a fonte, para novamente repor a energia que foi dissipada e levar novamente energia para o circuito, beleza? Bom, então repara que I1 vai ser o I total, e eu consigo calcular esse I total pela resistência equivalente, né? Então basta pegar lei de Ohm, primeira lei de Ohm, R igual a U dividido por I, onde R, se eu colocar que R é o R equivalente, o I é o I total, beleza? Então, sempre que eu quero o I total, R equivalente, tá? Bom, repara que o U eu tenho, o U de A para C, o U de A para C é igual a 5 volts, beleza? E a resistência equivalente eu vou ter que calcular. Bom, para eu calcular, tem que identificar quem está paralelo, quem está em série. Repara, pessoal, o resistor R2 está ligado nos potenciais C e B. O resistor R3 também está ligado nos potenciais C e B. Quando dois resistores estão ligados aos mesmos potenciais, eles estão em paralelo, beleza? Então, repara que eu posso tirar esses dois resistores aqui, fazer o paralelo deles, R3 vezes R2 sobre R3 mais R2, que é o produto dividido pela soma deles. E o resto do circuito se mantém, né? O resto do circuito se mantém. Eu tirei esses dois e botei um, que é o equivalente aqui. Em termos de pontos, continua o mesmo. E em termos de corrente, é que agora a corrente não tem mais aquela divisão que ela tinha, porque eu transformei aqui numa coisa só. Beleza? Repara, pessoal, que toda corrente que passa no resistor 1 é exatamente a mesma corrente que passa nesse cara aqui. Se a corrente que passa em um é exatamente a mesma corrente que passa no outro, eles estão em série. Então, como é que a gente faz resistência equivalente em série? Soma as resistências. Então, qual será a resistência equivalente desse circuito? A soma de R1 com esse resultado aqui. Beleza? Bom, eu tenho tudo aqui, tá? Eu tenho R1, R3, R2, tudo. Joga aqui os valores. Nesse caso, fica até bem fácil, porque quando eu tenho dois resistores em paralelo iguais, eu podia só falar que dois iguais em paralelo é o valor dele dividido por 2. Mas posso fazer aqui o produto pela soma, vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, faço essa conta aqui, vou achar que é 50, 150 mais 50, vai dar uma resistência equivalente de 200 quiloohms, porque aqui está em quilo, aqui está em quilo. Mas para fazer a conta, eu não posso deixar em quilo. 200 mil ohms, ou 200 vezes 10 a terceira. Beleza? Agora sim, vou pegar a minha tensão entre os terminais A e C, né? Vai ficar aqui 5, dividido pela resistência equivalente, 200 vezes 10 a terceira. Feito isso, pessoal, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 5 amperes. Mas que não é bem isso que está lá nas alternativas. Lá está em microamperes, né? Que é 10 elevado a menos 6. Então, fica 25 vezes 10 a menos 6. Ah, como é que você fez? Menos 5, menos 5, menos 1 vai dar menos 6. Se eu tirei 1 aqui, eu tenho que aumentar 1 aqui. Por isso que 2,5 virou 25. Tá? E aí, 25 vezes 10 a menos 6, 25 microamperes. Show de bola, pessoal. Não tem jeito, né? A gente sempre tem essas questões matemáticas aqui que as pessoas se complicam. Lembrando, lá no meu canal tem um vídeo, uma sequência de 3 ou 4 vídeos, que mostra, explica melhor toda essa parte de contas. Se você tem dificuldade nessas contas, não deixe de ver essa sequência, essa playlist de vídeos com essas contas aqui, explicando isso detalhadamente. Valeu, galera!
Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.